Somos livres em Cristo Jesus. Não somos mais escravos da religião. Este é o tema de hoje. Seja bem-vindo à TV Evangelho. Somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos da religião como eram os homens no tempo de Paulo, em que Paulo escreveu as epístolas de Romanos, por volta dos anos 55 a 57, depois de Cristo ter sido crucificado. Naquele tempo, Paulo já falava de uma glória que viria no futuro e que veio a se cumprir nos anos 70. Veja o que diz Romanos a respeito disso. Em Romanos 8,18, diz o seguinte: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Versículo 20. Porquanto ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Veja que Paulo estava encorajando os cristãos, pois iria acontecer um evento que era profetizado antes pelos profetas. Versículo 21 diz o seguinte: na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entenda que a humanidade, toda a criação, desde Adão até aquele tempo, era escrava do pecado por intermédio de Adão e da lei de Moisés. Todos viviam debaixo de um cativeiro. No versículo 22 diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Versículo 23. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja, Cristo já tinha sido crucificado e ressuscitado. Paulo já havia recebido a revelação da graça e ele estava comentando sobre o que viria no futuro. Então fica uma pergunta: qual revelação eles esperavam? Na verdade, eles aguardavam o juízo, no qual viria o juízo para trazer a liberdade espiritual que eles não tinham ainda. E isso aconteceu nos anos 70, pois até os anos 70, quando uma pessoa morria, o espírito ficava aprisionado no Hades, esperando o juízo. Mas a partir dos anos 70, foram libertos por Cristo, e daí em diante, quem morria, o espírito não ficava mais preso, eles se tornavam livres e a partir daí passaram a ter a adoção de filhos e voltavam para Deus, que na verdade era o que Paulo estava esperando e todos os cristãos. De 70 para cá, todos os filhos de Deus são livres. Não existe mais cativeiro nem a lei de Moisés para condená-los. Veja o que diz 1 Timóteo 1,8. Diz o seguinte: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Versículo 10. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Versículo 11. Do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Veja que a nossa liberdade veio pelo Evangelho de Cristo a partir dos anos 70 e que o juízo não mais prevalece sobre o cristão. Saiba, porém, que agora temos a imortalidade do Espírito e quem está segundo o sistema religioso está fora da graça. São escravos dos homens e da religião, porque ignora o que Cristo fez por eles. Então o que você precisa saber é que tudo já foi consumado por Cristo. Você é livre, não precisa mais de pastor, bispo, apóstolos ou padres para intermediar por você, porque o Espírito de Deus habita em você. A partir dos anos 70, depois de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você, pois Cristo deu a você a verdadeira liberdade. Veja o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 2. Diz o seguinte: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estão de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça decaíste. Então vemos aqui que se o homem está na lei, ele está circuncidado por ela e não está na graça de Cristo. Sendo assim, não há liberdade para eles, pois são prisioneiros dos lobos devoradores da religião, são escravos do sistema religioso e assim estão separados de Cristo, como diz o versículo 4 de Gálatas 5. Creio que você entendeu. Somos livres em Cristo Jesus, pois não somos religiosos, somos da graça. Quem está na religião não está em Cristo, pois a religiosidade é obsoleta. Por hoje é só. Para encerrar, eu peço a você que se inscreva neste canal e não esqueça de fazer o seu comentário. Fique com Deus, até o próximo vídeo.